Boa tarde a todos. Estamos hoje no nosso 6º encontro do projeto Reflexões sobre o Bicentenário. E hoje, para passar esse tempo conosco, estamos com o professor João Paulo Peixoto Costa, do Instituto Federal do Piauí, um grande especialista sobre história indígena, que inclusive vai proferir a conferência sobre o protagonismo indígena na independência, também aqui nas dependências da UFRN. Então, o professor João Paulo Peixoto, ele fez a graduação na Universidade Federal do Ceará, depois fez o mestrado pela Universidade Federal do Piauí e o doutorado em História Social na Unicamp, quando ganhou o prêmio, da melhor tese de 2019. E, no caso, ele também é bolsista da Biblioteca Nacional e é vice-coordenador do GT, do Grupo de Trabalho da UNPU, da Associação Nacional de História, Os Índios da História. E também coordena localmente na UNPU do Piauí o GT Índios na História. Compõe a coordenação do projeto VIP, Vilas Indígenas Pombalinas, e é membro da Sociedade de Estudos do Brasil Oitocentista da Universidade Federal. E ele pesquisa os índios na história do Ceará entre a crise do antigo regime e a formação do Estado Nacional Brasileiro, com ênfase em políticas indígenas e indigenistas. E justamente é por isso que nós o convidamos, agradecemos demasiadamente a sua vinda, em tempos tão difíceis. Enfim, é uma honra termos você aqui com a gente hoje. E para começar o nosso bate-papo, eu queria te perguntar qual é esse papel dos indígenas no processo da independência, porque a princípio a gente só pensa no aspecto político, nos personagens políticos do Rio de Janeiro, da corte do Rio de Janeiro, e a gente sequer sabe alguma coisa dos indígenas nesse período. Se você pudesse nos falar, por favor. Não, primeiro agradecer demais, a honra é minha de ser convidado, de ser lembrado, e feliz de compartilhar isso que a gente vem descobrindo, e quer popularizar. Bom, eu acho que a gente pode começar encarando a independência muito mais como um processo do que aquele ato exclusivo de Dom Pedro levantando a bandeira na beira do riacho, ou a assinatura de tratados específicos, ou o ato da separação. Acho que tudo isso não teria acontecido da forma como aconteceu, nem com a velocidade com que aconteceu, sem o movimento das ruas, das matas, nas províncias e nas vilas, Que isso é outra coisa importante de se frisar, que tu já adiantou. A independência do Brasil não acontece apenas no Rio de Janeiro, porque sequer o Brasil como unidade existia. A gente pode pensar então num projeto sediado ali, mas que contou com muitas adesões, com muitos projetos diferentes e muitos dilemas muito particulares, a partir de cada vila, a partir de cada província. Beleza. Sabendo disso, a gente precisa pensar que esses movimentos nas ruas, nas matas, nas roças, populares também, tentaram viabilizar projetos, fizeram pressão para que projetos acontecessem ou não. Os diferentes lados nessas disputas, que são muito mais do que dois, muito mais do que Brasil e Portugal, mas para cada região um dilema, um problema, e os grupos populares estavam nisso. E os indígenas da mesma forma. Então, se a gente pode pensar em lugares de atuação desses indígenas na independência, falando de forma bem rápida, introdutória e sintética aqui, a gente pode pensar em indígenas atuando em rebeliões, em levantes, atuando por meio do recrutamento militar, pelas armas, quando lutavam a favor de um lado, quando se negavam a lutar em favor de outro lado. E o que eu pesquiso hoje, inclusive mais detidamente, são indígenas atuando também por meio de câmaras municipais, na condição de vereadores, nas chamadas vilas de índios, que foram criados no século XVIII, em que alguns lugares do Brasil, algumas regiões, ainda existiam no tempo da independência, como aqui no Rio Grande do Norte, inclusive. Eu estou falando assim, dando exemplos de possibilidades de atuação, mas é preciso muita pesquisa ainda, para a gente entender o que de fato aconteceu. Agora, respondendo diretamente à tua pergunta, o papel dos indígenas, assim como de outros grupos, foi o de dar forma, o de dar característica ao processo, da forma como o processo de fato aconteceu, que não nem começou e muito menos terminou no 7 de setembro, que é muito anterior a isso, e também se prolonga para depois disso.
Não, muito bom. Então, a gente realmente, né, tem que pensar que as décadas de 1810, 1820 foram períodos conturbados, né, e isso nas várias capitanias e depois províncias, né. Tivemos aqui conosco também Marcelo Cheste, que falou dos problemas lá do Maranhão e do Pará. Então, a gente realmente tem que pensar essa independência saindo desse foco da Corte do Rio de Janeiro e pensar como esse processo mais amplo. Mas aí uma pergunta, com relação à própria construção da Constituição, né? Houve uma discussão específica sobre a questão do indígena adentrando a cidadania? Porque a gente sabe que a escravidão, mesmo, né, o Brasil se tornando uma monarquia com alguns toques liberais, né, da defesa de alguns direitos, sobretudo de propriedade, mas o direito individual de ir e vir, a partir, né, da questão da escravidão, ela foi mantida, né, foi discutida muito pouco, né, na verdade, quando se discutia era mais para manter. Como é que ficou um pouco esses debates políticos nesse inicinho da construção da monarquia? Os indígenas foram levados em consideração ou também assim, a discussão foi um pouco esvaziada? Isso é interessante porque por muito tempo se entendeu que os indígenas estavam fora dessa condição, porque a Constituição de 24, né, a primeira Constituição do Brasil independente, nem menciona os indígenas. Eles não aparecem. Termo índio ou indígena mal era utilizado naquele tempo. Né? O termo índio nem aparece na Constituição. Então se interpretou a partir disso, por conta disso, que os indígenas não eram cidadãos, não entrariam nisso. Mas eu discordo, acho que há controvérsias, e aí a gente precisa entender, e aí é uma crítica que eu faço, né? Gosto sempre de começar falando sobre isso, do quanto a historiografia dos 800 desconhece a população indígena na época, e para que a gente inicie uma aproximação, a gente precisa entender que, de forma muito geral, assim, muito didática, havia toda uma população não integrada ao mundo luso-brasileiro, ao mundo colonial e depois nacional, e aquela, sim, propriamente dito, né, integrada. As discussões que eram feitas nas cortes de Lisboa, então até antes da independência, em sua maioria giravam em torno desses não integrados. Se eles seriam cidadãos ou não, se teriam direitos a isso, aquilo, outro. Quando chegamos na Assembleia Constituinte de 23, né, e mais à frente, a tendência era essa também. Pouco se discutiu, não é que não houve discussão nenhuma, mas pouco se discutiu sobre esses grupos integrados, né, que já tinham relação com o mundo colonial, e em alguns casos havia muitos séculos. Né? Pensando teoricamente, se a gente olha o texto da Constituição, o artigo 6º, que é o que fala dos cidadãos brasileiros, dizia que quem era cidadãos brasileiros eram os nascidos no Brasil e os livres. Isso os indígenas eram. Então, a rigor, eles eram cidadãos também, né? Se a gente pensar no Diretório dos Índios, né, as leis de liberdade que vieram antes, né, já estabeleciam essa liberdade. Né? O próprio nome está dizendo leis de liberdade. Então, em 24, né, quando a Constituição é promulgada, naturalmente eles estavam ali, né, nessa condição da cidadania, eram nascidos aqui e eram livres. A documentação que eu analisei, por exemplo, no tempo da minha tese, os indígenas são referidos como cidadãos pela legislação no Ceará, pelas primeiras legislaturas, ainda na década de 20. Eu encontrei um documento da Câmara de Messejana, uma vila de índios, do início de 22, que eu me lembro aqui, ou seja, ainda nem se falava de separação, estamos ainda no contexto do constitucionalismo português, e os indígenas referindo-se a si como cidadãos. Isso antes ainda da Constituição. Então, novas documentações estão aparecendo. A professora Vânia Moreira estudou isso para o Rio, Dom Pedro I, já coroado, Dom Pedro I se referindo aos indígenas de Itaguaí, no Rio, como cidadãos. E indígenas se valendo disso, né? Eu e o colega Marcos Felipe, lá do Ceará, encontramos um documento sobre os indígenas de Montemor Velho, né? Os Paiacu de lá, foram removidos do seu aldeamento para uma vila e escreveram reclamando que não poderiam ter sido tirados à força porque eram cidadãos segundo a Constituição. Isso é o que é mais interessante, porque eles se valiam de uma lei que não citava. Por outro lado, eles se viam evidentemente integrados ali, enquadrados ali.
O colega Francisco Cancela da Bahia, ele vem insistindo muito. A gente precisa observar essas primeiras legislaturas provinciais. E nelas não há nenhum mistério, nenhuma dificuldade de entender que essa galera era cidadã. Agora, e aí eu acho que está o grande ponto, o que significa cidadania para os indígenas é diferente do que significa dizer que os indígenas eram cidadãos pelas elites provinciais, que tinham objetivos específicos. Para o Ceará, o que eu observei é que enquadrá-los e defini-los como cidadãos baseados na Constituição tinha um grande objetivo, é fazer com que para que se criasse uma narrativa de que todos os cidadãos eram iguais e que, portanto, não fazia sentido que um grupo tivesse direitos específicos como os indígenas tinham desde o período colonial. E aí você vai tirando garantias, prerrogativas e iniciamos o Império, né? Iniciamos o Brasil independente com uma grande massa de cidadãos precarizados. O Chalub fala isso sobre a população negra, né? Ele não fala sobre a população indígena, né? Mas que, no meu entendimento, entra... Seria similar. É similar, entra da mesma forma, né? O Brasil cria uma massa de cidadãos precarizados, com uma cidadania absolutamente precarizada. Os estudos de história indígena, eles cresceram muito, né, nos últimos 30 anos, mas ainda carecem justamente de chegar a esse público mais amplo, né? Eu acho que desde que houve a aproximação da história com a antropologia, a gente tem percebido, hoje em dia tem vários livros, eu acho que praticamente vários estados têm seus historiadores, especialistas naquelas regiões. Mas o que a gente percebe justamente é uma persistência dessa invisibilidade indígena, né? Exatamente, você tem tentado recuperar esse protagonismo indígena no processo da independência, mas a gente, na verdade, tem que recuperar esse protagonismo ao longo de toda a história brasileira, porque geralmente eles aparecem muito no período colonial. Perfeito. Desaparecem no 19 e mais ainda no 20, né? Retornando um pouquinho na Constituição de 1988. Mas, mesmo assim, ainda tem uma persistência muito grande dessa invisibilidade. Se você pudesse falar um pouco dessa invisibilidade, né, o que efetivamente significa, seja nos livros, seja no noticiário, nos livros didáticos, né, noticiário, mas também, sobretudo, relacionando com a realidade atual. Porque a gente vê, né, infelizmente, a gente acompanhou recentemente o assassinato de duas pessoas importantes para o movimento indígena e, sobretudo, para o movimento indígena de grupos isolados. Ou seja, até hoje, no nosso país, nós temos estamos descobrindo essas populações que preferem, né, esse isolamento em relação à nossa sociedade, né, ao conjunto da sociedade brasileira. Então, se você pudesse falar um pouco desses dois aspectos, por favor. Eu acho que isso nunca foi estudado muito a fundo nessa longa duração, né, eu acho, de como é que gradativamente, né, foi se criando esse grande vácuo, né, de visibilidade a respeito dos indígenas. É curioso porque se a gente pega esses primeiros anos posteriores à independência, porque eu lembro, se a gente pensar no 2 de julho na Bahia, né, o indígena ele é uma figura símbolo da nacionalidade. O indígena vira símbolo, né, mas aí a beleza do morto, né? Então o indígena, enquanto um símbolo de alguém que já morreu, é ótimo, né? É muito confortável até, né? Mas os indígenas reais, né, o mundo real, a realidade é outra, né? É mais cruel e é mais incômoda, né? Então, eu penso que o próprio Estado Nacional, a impressão que eu tenho, e estudando a formação do Estado Nacional, independência, os primeiros anos após, é que o Estado Nacional brasileiro ele se firmou, ele se constituiu a partir da inferioridade do outro, né? Intensificando algo que, claro, que não foi inaugurado ali, né? O período colonial era isso, né? O próprio diretório, se a gente pensa numa legislação, e aí usando um termo super anacrônico, né, mas para a gente tentar entender uma legislação mais progressista, né, porque, bom, os declaravam como súditos e livres, mas eram tutelados, né?
a Carta Régia de 1798, que aboliu o diretório para algumas regiões do país, do Brasil, né? Ainda assim o submetia a uma série de trabalhos compulsórios, mas quando o Brasil inicia como país independente, o discurso sobre essas pessoas como pessoas inferiorizadas, né, incapazes, ele é absoluto. E aí eu percebo isso muito para essas populações dessas vilas ainda pombalinas, né? Essas vilas onde ainda há... O diretório ele é abolido nessas regiões que eu identifico do Piauí até a Bahia, pelo menos, né? Mais ou menos no final da década de 20, começo da década de 30, mas no discurso sobre essas pessoas, a narrativa institucional do Estado brasileiro e das províncias é a partir do espectro da inferiorização e muito rapidamente se constitui também para algumas regiões a ideia de que esse pessoal estava em vias de desaparecimento. Não é à toa de que o estado onde eu vivo hoje, o Piauí e o Rio Grande do Norte, onde estamos, né, em algum momento, assim como o Ceará também fez, em algum momento disse, olha, aqui não há mais indígenas. O que é uma farsa. Claro. O que era uma farsa constituída com objetivos fundiários, políticos, muito evidentes, e essa construção da narrativa do extermínio precisa ser estudada como tema, e isso não foi feito ainda. Né? Foi feito muito pouco para casos muito específicos. Né? No Uruguai, curiosamente, que até um dia desse era um país sem índios, né? Tem até um documentário com esse nome, isso vem sendo estudado a fundo. Né? Lembro da Francesca Repeto, né? Uma colega, faz doutorado no Museu Nacional. Não só ela, mas outras pessoas vêm estudando isso para lá, mas aqui no Brasil isso precisa ser estudado a fundo. Acaba que chegamos na formação da nacionalidade, né, junto com o IHGB, a formação de uma história nacional, criando o elemento indígena, de novo, consolidando a sua imagem como símbolo, mas como um morto que morreu há muito tempo. E morreu lá no período colonial, e lá ficou. Né? Então, o indígena, ele é um ser parado no tempo, congelado, estático, e que ficou num passado remoto. Ele nem tem história, como diria Van Hagen, apenas etnografia. E dizer que não tem história significa o quê? É que ele não tem trajetória, ele não participa do processo histórico. Então, o processo de formação do Brasil, seja do Estado Nacional ou de antes disso, não conta com o ser estagnado, que quando muito cabia um papel de coadjuvante, de papel em branco, né? Enfim, de ser condicionado pelos grupos no entorno. Né? Os que viviam integrados se miscigenaram muito rapidamente, quando não morreram. Os grupos autônomos, chamados de selvagens, gentios, bárbaros que sejam, morriam sistematicamente. Né? Acaba que o nosso indigenismo no século XX, o melhor que a gente tinha do indigenismo, achava que os indígenas iam acabar em pouco tempo. Darcy Ribeiro achava que os indígenas em pouco tempo acabariam. Né? E aí chegamos em 1988 e, para a surpresa de muita gente que desconhecia por completo essa população, né, a gente vê um brotar de um movimento indígena que não nasceu ali, já existia antes, né, mas que se consolida e que se apresenta para o país, consegue garantir essa série de direitos. Os indígenas no Nordeste aparecendo com muita força, mostrando para as pessoas que nós não desaparecemos, eles, né? Dizendo que nós não desaparecemos, né? Estamos aqui visibilizando isso que a antropologia chama de emergências étnicas e que não está só no Nordeste, está em outras regiões do Brasil. E a coisa segue, e aí tentando fazer um paralelo da atualidade conosco, com a história, eu acho que a história ainda precisa ouvir o bater na porta da academia. Né? Se o movimento indígena é muito grato à antropologia, deve muito à antropologia, o papel que os antropólogos tiveram na luta e tal, como apoio, como visibilizando o movimento, mas eu acho que nós na história também precisamos, assim, a gente precisa estar muito mais próximo dessas populações. Né? E isso não é deixar os nossos objetos de pesquisa, muitíssimo pelo contrário, mas a gente precisa dar uma resposta e dizer que não, essas pessoas não são entes congelados num passado remoto, eles participaram da trajetória histórica. Por isso que é muito difícil imaginar indígenas envolvidos e protagonizando eventos de grande porte, como a independência do Brasil. Isso nem era pensado
até pouco tempo. Aliás, tem gente que ainda acha que os indígenas não participaram, que índios e negros não ouviram falar de independência, que isso não cabia a eles. Eu fico me perguntando, bom, se duvida do quê? Da capacidade, da existência ou do quanto eles se importavam com esses eventos? Eles estavam ali, assim, acaba, Carmen, eu acho que a gente mata a pesquisa antes dela nascer, sabe? Você castra a pesquisa antes dela nascer porque você sequer se lança para as perguntas. E você não se lança, talvez, por uma falta de sensibilidade de entender essas figuras como históricas. Na história, como o João Monteiro, né, que criou o que a gente chama de história indígena no Brasil, gostava tanto de falar, né? Não, com certeza. E exatamente a gente vê, né, como essa questão ela é importante hoje, porque a gente, já que estamos falando de protagonismo indígena, nós vemos também a necessidade que vários indígenas tiveram em sair de suas comunidades para se formar em direito, para se formar em medicina, para se formar em diversos campos do conhecimento, que, digamos, para eles até não seria necessário, mas para quê? Para justamente poder atuar nessa sociedade que os marginaliza o tempo todo, né? E também a gente vê uma aceitação um pouco maior da própria academia em receber um Ayrton Krenak, uma Sônia Guajajara. Então, como é que você vê essa importância também desses indígenas hoje, né, participando de igual para igual, né, sendo doutores, inclusive, com doutorado, né, em diversos campos do conhecimento, para poder justamente mostrar essa capacidade, né, que é tão questionada por parte, né, da sociedade brasileira. Então, como é que você vê esse movimento, né, e, digamos, o que falta mais, essa necessidade de eles provarem, olha, estamos aqui, vocês têm que nos ver, vocês têm que nos respeitar, enfim. Como é que você vê isso? Eu penso que o caminho é esse, né? E é tudo mais de positivo nesse sentido daquilo que é a grande bandeira, eu acho, dos movimentos indígenas, que é a autonomia. Quando se pede terra, quando se luta por política afirmativa, por saúde e educação especial, tudo isso está falando de autonomia, né? De um povo que quer autonomia para ter seus próprios modos de vida, né? E para que isso aconteça, aquela noção tutelar de olhar para os indígenas enquanto seres tuteláveis precisa ser enfrentada, discutida. É como o professor Antônio Carlos Souza Lima fala, né? Apesar da tutela legalmente falando ter acabado, mas a prática tutelar segue, né? Em muitos âmbitos, em muitos sentidos, mas penso que se há um caminho para o enfrentamento a isso, a universidade é dos melhores dele, né? Porque são indígenas que estão se capacitando, forçando, obrigando a sociedade nacional a olhar para eles, ao que eles têm para dizer, suas formas de ver o mundo, e que a gente, de uma vez por todas, entenda o Brasil como um país multicultural, né? Aquela bobagem que o Weintraub falou, né, de que não gosta do termo povos, pode ir embora daqui, então, do Brasil, né? Por favor, porque aqui é um país de povos muito diversos e essa diversidade precisa ser respeitada, né? Seja dos povos ciganos, quilombolas, negros, indígenas, né? E em cada uma dessas populações que eu citei também uma diversidade muito grande de formas de ver o mundo, né? De estar no mundo e de falar sobre si. Que a universidade, então, seja um espaço que saiba reconhecer isso e que reverbere essas vozes, né? Essas formas de ver o mundo e de falar sobre si, que capacite indígenas que, inclusive, não precisam de representantes, de porta-vozes, né? A gente não tem que dar voz para esse pessoal. Eles têm voz, né? E agora eles se representam, né? E aí lembro da Joênio Wapichana, do Eloy Terena, dos vereadores e prefeitos indígenas no Brasil, de doutores indígenas, de professores indígenas. Precisamos de mais historiadores indígenas, né? Que nos ajudem a pensar os indígenas na trajetória histórica. Inclusive, era isso que eu ia até comentar, né? Uma crítica que eu faço à historiografia dos 800, que tanto desconhece os povos indígenas, então parece que os indígenas pararam
né, no processo histórico, eles não estão mais no processo histórico, que eles estejam conosco, ajudando a entender então a formação do Brasil. Aí eu sempre cito uma metáfora do professor João Pacheco de Oliveira, né, quando ele fala da história do Brasil como um castelo de cartas. Se você tira uma carta, o castelo cai. Então, não dá para entender o Brasil, seja a sua história, ou seja seu presente, sem os povos indígenas. Certo, não, com certeza. E a gente já está quase terminando. No caso, a gente vê hoje, você deve saber, logicamente, que o IBGE, alguns anos atrás, acho que há uma década atrás, dizia que o Rio Grande do Norte e o Piauí eram 2 estados no Nordeste que não existiam indígenas. E não sei se justamente foi uma provocação ou exatamente ao longo do processo histórico, das próprias questões que a Constituição de 88 permitiu não, né? Foi uma luta do movimento indígena e que eles conseguiram garantir na Constituição de 88, mas aqui no Rio Grande do Norte nós tivemos processos de etnogênese, mas também, sobretudo, de uma luta de reconhecimento como comunidades descendentes de indígenas, né? Misturados, lógico, né? A gente já sabe que essa coisa do índio puro, enfim, já é descartada. Né? E hoje nós temos 5 comunidades ou já reconhecidas ou em processo de reconhecimento. E no caso do Piauí, que você trabalha lá, né? Como é que você vê lá o movimento? Eles conseguiram mostrar que agora existem indígenas no Piauí? Porque, assim, é lógico que existem, né? Mas para o IBGE deixar de dizer isso. Então, assim, para a gente concluir, como é que você pode avaliar esse movimento lá no Piauí e no Brasil como um todo, né? É muito bonito. O Piauí e o Rio Grande do Norte eram os últimos elos da corrente que faltava, né? Aqui no Nordeste, pelo menos. E da próxima semana vai ter a 3ª Assembleia dos Povos Indígenas do Piauí, em Uruçuí, que é a cidade onde eu trabalho, no Instituto Federal. O movimento lá, organizado propriamente dito, ele começou em 2005, né, com a demanda de 2 comunidades, os Caboclos da Baixa Funda, de Uruçuí, mas que tiveram uma trajetória muito particular, só realmente tiveram um retorno mais consolidado da FUNAI a partir de 2019, 2020, e os Tabajara de Piripiri, próximo a Teresina. E em 2010, quando eu chego no Piauí para morar, chega também a FUNAI. Primeira FUNAI da história do Piauí. Ah, só em 2010? Só em 2010, a primeira FUNAI da história do Piauí, que foi fechada pelo Temer. Era Temer. Isso lá depois do golpe de 2016. Se não fosse pelo Temer, seria um pouco depois. Não, justamente. Mas a desgraça já é daí, né? Em 2016, a democracia da gente já foi para o beleléu, está ameaçada de novo agora. Mas, assim, o movimento só cresce, né? Quando começou ali, e aí a FUNAI chega em 2010, haviam 3 comunidades. E hoje são muito mais. E a gente vê o movimento brotando e escutando notícias de outras comunidades que pelo menos se identificam, né? Mas o nosso trabalho lá, né, junto com o movimento indígena, é claro, e dentro da universidade, assim, começa por dizer, olha, essa história de extermínio é uma farsa, né? Uma farsa histórica, então foi criada historicamente, é datada, a gente consegue identificar, mas precisa ser analisada, né? Bom, mas se ela é construída e se é uma farsa, então ela precisa ser denunciada e é preciso ser investigada a respeito daquilo em que ela não conseguiu dar conta, né? Do que eu estou falando? Das comunidades que seguiram, né? A nível comunitário, a nível familiar, passar de geração para geração essa percepção de que são indígenas, né? E que por isso têm direito a terras, a reconhecimento, a respeito, né? Quando eu cheguei em Uruçuí, eu cheguei em 2016, aí tive contato com a história de uma família que lutava pela terra e dizia ser descendente de indígenas, né? E aí fui estudar, né, com um projeto de pesquisa junto com estudantes do ensino médio, né, bolsistas do ensino médio, e hoje é o povo Gueguê do Sangue, né? Temos uma comunidade aí em processo de emergência étnica, com aquela outra que eu mencionei, os Caboclos que agora se dizem Gamela. O povo Gamela, inclusive, é muito numeroso lá no sul do Piauí, abarca 5 municípios. Ainda temos os Cariri em Queimada Nova, os Tabajara em Piripiri, Tabajara, Itapuio e Lagoa de São Francisco,
Poxa. Em Teresina tem os Guajajara, que vieram do Maranhão há coisa de 30, 40 anos atrás. Os Uarau, que vieram da Venezuela. E sabe lá Deus, né, o Nhanderu, tantos outros, né, que não aparecem, né? E a gente sabe de outras comunidades que, assim, que guardam essa memória, mas ainda não iniciaram um movimento organizado, mas no futuro tudo pode acontecer, né? O movimento só se fortalece, o governo do estado já está montando, inclusive, uma coordenação para a educação especial indígena, né? Isso tudo está muito no início, né? As discussões estão começando agora, mas, enfim, acho que tem muita coisa boa acontecendo e tem muita coisa boa para acontecer no Piauí, né? E com essa assembleia que acontecerá agora semana que vem, que bom. Definitivamente a coisa está indo bem. Que ótimo. Não, a gente vê, então, a importância, né, ainda de se fazer muitos estudos históricos sobre a questão indígena e tentar mostrar, né, cada vez mais que eles fazem parte da sociedade brasileira e, enfim, que a gente não apenas precisa conhecê-los, mas como também, não no sentido de integrar, né, mas de vê-los exatamente como parte dessa sociedade brasileira. Bom, então a gente finaliza aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Mais um dia que aprendemos bastante. Muito obrigada, professor João Paulo. Eu que agradeço. Muito obrigado.